Neste vídeo, eu vou te mostrar como funciona a Justine e quais foram as atualizações mais importantes dessa funcionalidade na ADV Box. O primeiro passo é conferir se a Justine está ativa na sua conta. Para isso, acesse o menu Configurações na lateral esquerda e depois clique em Inteligência Artificial. Se a Justine já estiver ativa, o próximo passo é fazer a configuração. No botão Configuração, você vai definir a metodologia de contagem de prazo. É nessa etapa que o escritório escolhe com quantos dias de antecedência a Justine vai distribuir as tarefas a partir das intimações recebidas. Na hora de definir essa contagem, é importante lembrar que a Justine considera os feriados nacionais. Hoje, essa configuração pode ser feita de D0 até D5. Depois de escolher a opção desejada, basta clicar em Salvar metodologia. Se o escritório alterar essa configuração depois, a mudança vai valer apenas para as próximas tarefas. Ou seja, o que já foi atribuído antes da alteração permanece como estava. Depois da configuração, o próximo passo é entender como a leitura das intimações funciona hoje. Se a sua conta possuir o menu de intimações disponível, basta acessá-lo pela lateral esquerda. Caso esse menu não apareça e você seja o responsável por essas intimações, elas estarão no seu painel de tarefas. Para outros usuários, o caminho é acessar o menu Atividades, limpar os filtros e selecionar a tarefa Intimação. Quando há texto disponível e o processo está vinculado à Justine, faz a leitura automaticamente. Você consegue identificar isso quando a foto da Justine aparece no topo da tarefa informando que a análise já foi realizada. Nesse caso, significa que a intimação foi lida corretamente. Se aparecer apenas o teor da intimação sem essa sinalização, é necessário vincular a intimação a um processo para que a Justine consiga analisar o conteúdo e indicar as tarefas a serem realizadas. E quando a intimação já tiver sido analisada, ao abrir a tarefa, a Justine já apresenta o que aconteceu e o que precisa ser feito, sem a necessidade de clicar em nenhum comando para iniciar a análise. Também é possível exibir o conteúdo da intimação e visualizar as informações que a análise trouxe. A partir dessa leitura, a Justine sugere tarefas com base na interpretação da intimação e no aprendizado que ela vem construindo com o uso da plataforma. Neste exemplo, ela já mostra que foram sugeridas 4 ações, além da forma como os prazos foram definidos. A primeira tarefa sugerida no exemplo seria acompanhar despacho, e aqui já tem o responsável, o prazo e também o percentual de confiança daquela sugestão. Esse percentual representa o quanto aquela sugestão está próxima da lógica que a Justine identificou com base nas tarefas já utilizadas em situações parecidas no seu escritório. Ou seja, ao interpretar que aquela intimação exige apenas acompanhamento, a Justine busca dentro da ADV Box a tarefa mais próxima dessa necessidade e faz a sugestão. Então, se o escritório costuma tomar a mesma ação diante de um determinado tipo de intimação, a Justine passa a aprender esse padrão e tende a sugerir essa mesma tarefa com cada vez mais precisão. E quando essa taxa de certeza estiver alta, ela também pode atribuir essa tarefa automaticamente. Quando a sugestão fizer sentido, basta clicar em Criar tarefa. Nesse momento, a Justine entende que a recomendação estava correta e fortalece esse aprendizado para análises futuras. Se a tarefa ideal ainda não estiver cadastrada na ADV Box, a Justine pode sugerir a opção mais próxima. Nessa situação, vale revisar a sugestão com atenção e, se necessário, o gestor deve criar a tarefa correta para que ela passe a aparecer nas próximas análises. Neste exemplo, a Justine sugeriu 4 tarefas. Se todas fizerem sentido, basta clicar em Aprovar tudo e elas serão atribuídas automaticamente. Se necessário, também é possível editar os detalhes da tarefa antes de confirmar ajustando colaborador, comentário e data. Esse processo fortalece o aprendizado da Justine, tornando as próximas sugestões cada vez mais assertivas. Ou se alguma sugestão não fizer sentido, ela pode ser descartada. Nesse caso, a Justine entende que aquela recomendação não deve ser repetida da mesma forma, e com a repetição desse padrão, ela passa a deixar de sugerir essa tarefa em situações parecidas. Um detalhe importante é que algumas tarefas podem aparecer com um ícone de interrogação. Esse ícone indica que a Justine está mostrando como realizou a contagem daquele prazo. Isso pode acontecer em qualquer tarefa que envolva prazo, seja ele fatal ou não, com base na metodologia configurada anteriormente. Ao passar o mouse sobre esse ícone, a IA mostra a explicação de como aquele prazo foi calculado.
Além disso, existe o botão de refinar análise. Esse botão é útil quando a sugestão da Justine está correta dentro da lógica geral, mas não quero utilizar a tarefa naquele caso específico por uma decisão estratégica do escritório. Em vez de simplesmente remover a tarefa, o ideal é usar o recurso de refinar análise, para que a Justine compreenda que se trata de uma situação específica. Nesse exemplo, o escritório decidiu não informar o cliente. Então, ao clicar em refinar análise, é possível explicar esse contexto para a Justine. Assim, ela reavalia a situação e entende que, mesmo fazendo sentido em outros casos, aquela tarefa não será utilizada naquele cenário. Como neste exemplo foi informado que houve um acordo, ela trouxe esse novo contexto para as sugestões de tarefas. Com as novas atualizações, a Justine ficou muito mais precisa, mais simples de utilizar e mais alinhada à forma como o escritório trabalha. Continue acompanhando nossos tutoriais para aproveitar melhor os recursos da ADV Box no dia a dia do escritório.